Bem, meus amados, nós vamos tratar de um assunto que ele é até comum a nível da sociedade e no meio evangélico ficou assim muito conhecido como cura interior, os problemas da alma do homem. Quando fala de cura interior, se fala da cura da alma do homem, a alma como centro dos sentimentos, da inteligência e da vontade. E também no meio evangélico, muita gente, até sem um certo preparo, sem um certo conhecimento dessa área, fazendo assim algumas misturas entre o que a ciência fala sobre isso, o que a Bíblia diz. E a gente então quer, pela bondade, pela misericórdia de Deus, tratar desse assunto, trazendo aqui alguma coisa que possa te ajudar a você saber, a você conhecer sobre essa questão dos problemas da alma do homem. E eu quero ler um versículo para deixar como base. O livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Na linguagem bíblica, coração, muitas vezes, na maioria das vezes, a palavra ou o sentido da alma é traduzido por coração, a sede da inteligência, dos sentimentos, da vontade, das emoções do homem. Quando a gente fala da questão da alma do homem, que as ciências humanas falam sobre psique, psique é o nome que as ciências humanas ela dá para a alma do homem. A Bíblia fala de alma, as ciências humanas falam de psique. Algumas perguntas a gente tem que fazer quando se trata das questões da alma do homem, do psique do homem. Será que os evangélicos acreditam na ciência? 2. Será que a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a autoridade suficiente para tratar dos assuntos da alma do homem? Uma outra pergunta. Será que as ciências humanas, elas têm uma capacidade maior do que a palavra de Deus para tratar dos assuntos relativos à alma do homem? Eu queria colocar, mediante essas perguntas, eu vou responder à medida que eu vou falando. Mas eu queria logo fazer algumas rápidas colocações aqui, que já começam a responder a essas indagações que até muitas pessoas têm. Número 1. A Bíblia fala, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 9, que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Sabe quem falou isso? Jesus Cristo. Então, de primeiro lugar, nem o cristianismo, nem os evangélicos que são os seguidores do Evangelho de Cristo e da vida de Cristo, jamais nós desprezamos a ciência, porque o próprio Jesus falou que aquelas pessoas que são doentes precisam de médicos. E também há um outro texto na Bíblia, em Lucas 2,52, que diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens.
Quer dizer, Deus não despreza o conhecimento. Jesus, ele crescia, ele se dimensionava no mundo divino e no mundo humano. Você conhecer as coisas do homem e aprimorar conhecimento, Jesus Cristo deixou isso como exemplo. Uma outra colocação que eu quero fazer aqui na introdução é o seguinte: é que só houve produção de ciência em massa a partir da Reforma Protestante de 1517. Isso aqui não é puxa-brasa para a sardinha de ninguém. Isso aqui é história. Foi a Reforma Protestante que tirou o mundo do obscurantismo de quase 300 anos. Foi a Reforma Protestante que permitiu o mundo produzir ciência. Se tem ciência hoje, agradeça a Reforma Protestante de 1517. Portanto, nós não somos contra a ciência, para deixar logo bem claro aqui. Sobre a questão da alma do homem, escute o que eu vou te falar. Há certas enfermidades da alma do homem, que se ele não tomar uma terapia medicamentosa, ou Jesus cura, ou então ele está frito. Certas doenças da alma do homem. Um exemplo: as depressões, principalmente de origens interna. Isso é, as depressões que são causadas por deficiência do próprio organismo, um desequilíbrio hormonal, as reações químicas do organismo. Se não houver uma terapia medicamentosa, ou Jesus vai te curar, ou então tu vai se dar mal, se você não tomar um remédio. É igual uma pessoa que sofre do coração. Ou ele toma um remédio, ou Jesus cura, ele toma um remédio. Mesma coisa uma pessoa que tem uma doença grave ou crônica nos rins. Ou ele vai tomar uma medicação, uma terapia medicamentosa, ou então ele vai se dar mal. Exemplo também nessa área dos problemas da alma, uma pessoa que tenha um esgotamento físico violento, um esgotamento emocional profundo, né? Ela pode ter confusões emocionais e mentais, surtos psicóticos. Se não tomar um remédio, ele pode se dar muito mal. Agora, sobre a questão de remédio para as doenças da alma, há de se também chamar a atenção para uma coisa, para se tomar muito cuidado. Porque você pode sair de um problema e entrar em outro, a dependência química. Porque tem muita gente tomando aí os psicotrópicos, não é? E que nem precisam. Porque a pessoa quer fugir daquele sofrimento emocional. Ele não quer ir no foco, ele não quer ir na raiz para resolver. Ele quer ficar aliviado daquele problema. Então ele toma remédio para dormir, remédio para relaxar. Quando no fundo, se ele fosse no foco do problema, ele resolvia. Mas como incomoda a dor, como incomoda a aflição emocional, então toma logo um remédio, porque é um paliativo, quando não vai resolver. E a maioria das pessoas que tomam remédio para os problemas da alma, no fundo não precisavam tomar, porque é uma maneira mais rápida de aliviar certo sofrimento. Agora eu queria deixar uma verdade aqui, que a maioria das doenças da alma não são curadas por remédio. Essa é uma verdade. A maioria das doenças da alma, a maioria até das depressões, a maioria de qualquer doença que envolve a alma do homem, os sentimentos do homem, as emoções do homem, não se cura com remédio. O que pode produzir? Quais são as fontes produtoras das doenças emocionais das pessoas? Eu escolhi aqui algumas que eu considero as mais importantes entre tantas. Bem, número 1, não pode deixar de ser a família. Porque se a família transfere uma herança biológica, sociológica, psicológica
espiritual para o ser humano, como primeira agência socializadora, então a família é responsável, a família é a espinha dorsal da estrutura da personalidade de uma pessoa. Significa que uma família pode transferir coisas boas para uma pessoa e ela tem uma personalidade estruturada, e a família também pode transmitir coisas ruins para uma pessoa e ela tem uma personalidade desajustada. Aqueles motivos: ausência de figura materna e paterna, pais rejeitadores, dificuldade de se perceber os papéis sociais, ainda mais nessa sociedade moderna. A criança não percebe a diferença dos papéis sociais, né? Tudo isso pode contribuir para que uma pessoa mais tarde, ela vai ter graves problemas emocionais, porque a família transmite essa herança em primeiro lugar. Uma outra fonte que pode produzir problemas emocionais nas pessoas é a cultura secular. O padrão social. Se você não atingir aquele nível de padrão do meio social, você se sente menosprezado, a sua autoestima vai lá para baixo. Se você não conseguir um certo salário, não conquistar uma certa coisa na vida, não ter um certo carro, não ter uma certa posição, não se vestir de uma certa maneira, aquele padrão da cultura secular, você se vê abaixo daquele padrão, e isso pode trazer problemas emocionais graves para as pessoas, porque elas se sentem menosprezadas, elas se sentem inferiorizadas daquele padrão que a sociedade coloca. E agora, só uma palhinha de leve. O modelo ocidental de mulher. Eu estou desconfiado que um monte de mulher dessa vai virar faqui já já. As modelos, não é? Magérrimas. Aí isso é o padrão. Aí as meninas começam a copiar esse padrão. E aí a mulher que não consegue esse padrão, daquele modelo, magrinha, toda pequenininha, não sei o que, tem que ser um violãozinho e bababá e tal. E tem que ter um seio, não sei, em pé, mais para frente. Tem um pouco mais aqui. E aí não tem isso, aí a mulher fica perturbada, porque esse é o padrão cultural. E aí um monte de mulher com anorexia, que leva à morte. São os padrões que podem produzir as doenças da alma do homem. Um outro ingrediente que pode levar a pessoa a ficar com doenças na sua alma é a religião legalista sem graça, que impõe ao homem a obediência cega a regras, e se você desobedecer uma regra, bau para você, já era. Então, eu não posso errar, eu tenho que obedecer. E também, se você não conseguir atingir um padrão de perfeição, tu não está com nada. Então a pessoa vive naquela ansiedade para atingir aquele padrão, porque aquela religião legalista, sem amor, sem graça, impõe a ele, e isso pode gerar doenças na alma do homem. Agora também tem um outro fator. Lá em Lamentações 3,39 diz assim: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Porque se a gente disser que as pessoas têm doenças da alma por causa da família, da cultura secular e da religião, a gente exime o homem de responsabilidade. Mas nós somos seres dotados de inteligência, de vontade própria, de sentimentos, de livre-arbítrio. Então, o homem também é responsável quando ele faz escolhas erradas, quando ele toma posições erradas. O homem mesmo, a pessoa mesmo, não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com cultura secular, não tem nada a ver com religião legalista. A própria pessoa, por tomar atitudes erradas na vida, por ter procedimentos errados na vida, elas podem também arrumar um monte de doença na sua área emocional, no que tange a alma do homem. Agora escute o que eu vou dizer para vocês. Em quinto lugar, o que pode, como fonte produtora das doenças da alma do homem? O homem ter abandonado Deus. A Bíblia fala em Romanos 1,28, como não se importaram em ter conhecimento de Deus,
Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Olha que coisa tremenda isso aí. O homem hoje vive aquela deidade do homem. O homem é Deus, o homem pode tudo, o homem faz tudo. Que Deus absoluto o quê? Tudo é relativizado. Cada vez que o homem despreza a Deus, aí Deus também entrega ao homem a seus sentimentos perversos. Sentimentos, alma. Sentimentos, uma faculdade da alma. A sentimentos perversos, com certeza vai gerar um monte de doença. Agora, meu amado, para os meus amados cristãos que estão aqui, sabe quais são as duas principais causas de cristãos estarem com doenças emocionais? Eu vou dizer para os senhores aqui. As duas principais causas de cristãos com doenças emocionais. Número 1, não saber lidar com a graça de Deus. O que é graça? É favor imerecido. Ninguém merece nada. Deus simplesmente deu perdão e deu amor. As pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Como eu fiz tanta coisa e vou ser perdoado sem pagar nenhuma pena? Simplesmente Deus me perdoou? Não. Eu tenho culpa nesse negócio. As pessoas vivem com culpa, vivem com falta de perdão, vivem se culpando o tempo inteiro, porque elas não podem entender e compreender a grandeza da graça de Deus que diz, simplesmente eu te perdoo. E como elas têm dificuldade em receber a graça, elas vão ter dificuldade em doar a graça. Isso é, de perdoar as pessoas que fizeram mal, de amar as pessoas que fizeram mal. Ela não sabe nem receber e ela não sabe nem doar. Porque ela também na cabeça dela é o seguinte, esse camarada aí me fez mal, ele também tem que pagar uma pena. Porque eu acho que eu tenho que pagar uma pena, que Deus não pode me perdoar assim. Então esse que também me fez mal, vai ter que pagar alguma coisa. As pessoas, muitas vezes na igreja, não entendem e não compreendem a grandeza, a profundidade, a magnitude da maravilhosa graça de Deus sobre nós. E como elas não entendem isso, também não sabem doar isso. Aí ficam amarguradas, ficam com o coração cheio de amarguras, com o coração ferido, com sentimentos maus em relação àquelas pessoas que na sua história de vida as machucou. As pessoas não sabem vivenciar a graça com seus sentimentos de perdão, de amor, de renúncia e de tolerância. Não sabem vivenciar a graça no seu dia a dia. Não sabem nem receber, nem tão pouco doar. Problemas na alma. Pessoas amarguradas. Pessoas com baixo autoestima. Pessoas complexadas. Pessoas inferiorizadas dentro da igreja. A questão não é o cristianismo, a questão não é Jesus, a questão são elas próprias que não sabem lidar com isso. E sabe qual é o segundo motivo? Que tem levado muita gente, muitos cristãos a ficarem com doenças emocionais? A tentativa de espiritualizar tudo. Uma pseudo-espiritualização. Gente que tem comportamento como se não fosse humano. Gente que não chora. Gente que não fica triste nunca. E gente que quer apresentar uma coisa que é mentira. O filho morreu. Glória a Deus, meu filho morreu. Aleluia. Vai estar pertinho do Pinel. Está faltando um tiquinho só para ir. Que isso, rapaz? Não, porque eu sou crente, eu não posso ficar triste, porque o crente não fica triste. Eu não posso ficar de cabeça baixa. Eu não fui feito para ser cauda, mas para ser cabeça. Eu tenho que ser vitorioso em tudo. Não! Você é ser humano, você tem direito a vivenciar os momentos maus, você tem direito a ficar triste, porque mesmo você sendo crente em Jesus, você não deixou de ser uma pessoa humana que tem defeitos e limitações.
E muita gente tem uma pseudo-espiritualização de que pensa que ele é mais santo do que todo mundo e que ele é anjo e tal. E aí ele coloca uma camisa de força em volta do problema, mas o problema está lá, a ferida está lá. E ele não move aquilo. E a ferida vai aumentando, porque ela não foi curada, ela não foi tratada. E daqui a pouco, o cara vai para onde? Blá, 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 blá. Gente, a coisa é séria. Muita gente doente. E aí a doença emocional já foi num nível tão alto que já atingiu a mente do indivíduo. E aí, meu filho, as doenças mentais graves e terríveis. E aí, pronto. Aí a coisa fica feia. Por quê? Porque quis passar alguma coisa que Deus não disse que ele era. Mas, pastor, o senhor falou que a maioria das doenças da alma não são tratadas com remédio. Sim. Então, será que as psicoterapias, elas são mais eficazes do que a palavra de Deus? Será que Freud, Carl Rogers, Erich Fromm, Sullivan e tantos teóricos das ciências humanas entendem mais de homem do que Deus? É ruim. Será que todas as correntes das ciências humanas, todos esses teóricos, eles entendem mais do homem do que Deus? Não. Existe um princípio. Eu gosto de falar isso muitas vezes. Quem cria, estabelece a norma. Ninguém entende mais de Volkswagen do que Volkswagen, ninguém entende mais de Fiat do que Fiat, ninguém entende mais de General Motors do que General Motors, ninguém entende mais de Ford do que Ford, e ninguém entende mais do homem do que Deus, porque foi Deus que criou o homem, e Deus entende muito mais do que o homem. Então, querido, por conclusão, eu digo para você que a Bíblia é o melhor manual de comportamento humano do mundo. A palavra de Deus está na frente de Freud, de Lacan, de Carl Rogers, de Sullivan e de quem quiser, porque Deus conhece o homem como ninguém. Em nenhum momento eu estou querendo aqui menosprezar a contribuição do conhecimento e das ciências humanas, mas eu estou colocando aqui quem é que tem prioridade. E eu vou provar que muitas delas copiam coisas da Bíblia que a Bíblia fala muito tempo antes. Querem ver? Vamos para o mais famoso, que é Freud. Dentro do seu postulado, ele diz que o homem, no seu instinto, ele tem uma pulsão de vida, eros, e pulsão de morte, chamado Thanatos. Ao mesmo tempo que o homem tem aquele instinto de preservação, de viver, ele também tem um instinto de autodestruição. Paulo falou disso 1900 anos antes de Freud. Romanos 8:2. A lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Pulsão de vida e pulsão de morte. Se você atender o Espírito é vida, se você atender a carne é morte. Ele simplesmente trocou palavras. Freud fala de id, ego e superego. A Bíblia fala de alma, espírito e corpo. E se você pegar toda a estrutura do postulado dele dentro dessa área, de id, ego e superego, você vai ver similitudes tremendas com a questão da alma e do espírito do homem. De 100 anos para cá, é que nós tivemos o advento das ciências humanas. O advento, as várias posturas teóricas. E aí, chegou-se à conclusão que o homem é uma unidade psicossomática. Eu explico para você. Espírito, alma e corpo estão interrelacionados. Isso é, uma doença no teu corpo não significa simplesmente que há um defeito naquela parte do organismo. Poderá significar que você tem um problema emocional que atingiu o seu fígado, que atingiu os seus rins, que atingiu o seu coração, as famosas doenças psicossomáticas, né? Psico, mente, soma, corpo. O homem
é uma unidade psicossomática. Agora, com a descoberta, o camarada está canceroso, esse câncer não significa que possa ser uma deficiência do organismo, pode ser consequência de um problema do psique, da alma do homem. Meu filho, a Bíblia sempre tratou o homem como uma unidade psicossomática desde a criação. Quando Deus criou o homem, disse, olha, eu, pessoa, Elohim, faço pessoa. O que é ser uma pessoa? Pessoa tem que ser inteligência, tem que ter inteligência, uma pessoa tem que ter sentimentos, uma pessoa tem que ter vontade própria. Deus sempre olhou para o homem e para o todo, nunca olhou para pedaço de homem. Você quer ver? Olha, é sensacional a Bíblia, minha gente. Você quer ver doenças psicossomáticas que a Bíblia fala há mais de 3.000 anos? O que as ciências humanas estão falando agora de 100 a 120 anos, a Bíblia já fala há mais de 3.000 anos. Sente só essa. Salmo 73, versículo 21. O meu coração se azedou, sinto picadas nos rins. Coração, alma. O meu coração se azedou, sinto picadas nos rins, olha lá. O problema dos rins dele era por causa do coração, psicossomático. Provérbios 14, 30. Um coração com saúde é vida da carne, mas a inveja apodrece os ossos. Inveja, sentimento que está ligado à alma do homem. Ossos, corpo, psicossomático. A inveja, cuidado, hein? Pode fazer o osso ficar podre, hein, filho? Abre teus olhos aí, viu, queridinho? Você quer ver outra? Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido secará os ossos. Gente, isso é lindo, isso é Bíblia. Isso foi dito há quase 3.000 anos atrás, quando ninguém ainda estava de maneira profunda entrando na área do interior do homem. E a Bíblia sempre falou da alma do homem, a Bíblia sempre falou do interior do homem, em toda a história da palavra de Deus, que compreende um período de 4.000 anos de história, pelo menos. Então, pastor, o senhor falou que a maioria das doenças da alma não são curadas com remédio. Por favor, dá a receita então. Eu vou dar a receita para você. A receita é a palavra de Deus. Eu vou dar a receita da palavra. Se aqui está o melhor manual de comportamento humano do mundo, porque Deus criou o homem, ele entende mais de homem do que todas essas feras das ciências humanas, então nós temos as respostas para a cura interior, através da palavra de Deus. Para começar, a própria palavra, porque a palavra de Deus, ela é um santo remédio para os problemas da alma. A gente começa pela própria palavra. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aqui está a chave, porque a palavra de Deus é um santo remédio. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus desnuda o homem. A palavra de Deus bota o que está dentro para fora. Quando você lê a palavra de Deus penetra onde Freud desejaria profundamente penetrar. Lá na divisão da alma e do espírito, a parte mais profundíssima do ser, que nenhum terapeuta consegue saber onde é que é, nenhum homem, nenhum intelectual desse, mas Deus sabe até onde é. E aí Deus traz aquilo que está lá no profundo, mais profundo do que o meu inconsciente, e coloca na minha frente aqui, meu filho, onde você tem que acertar. Olha aqui o que está provocando isso em você. Olha aqui, olha o que você está pensando que está errado. Oh, aleluia! A palavra de Deus, ela é uma fonte terapêutica formidável, porque ela trabalha lá no íntimo do homem e traz para fora. Quando a maioria das doenças emocionais é porque a pessoa está recalcada
sufocando. A pessoa está igual uma tampa de panela de pressão. A coisa quer sair e o camarada está segurando, né? Ele não quer botar para fora, porque aquilo dói, porque aquilo faz mal. Mas quando você lê a Bíblia mostra quem eu sou. A Bíblia arranca todo esse véu e toda essa cortina diz aqui onde é que você está errando. Olha aqui onde é que você tem que consertar. Você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que mudar de vida. A partir da palavra, nós temos a receita de algumas coisas que as ciências humanas falam hoje, que a Bíblia já está tratando há um tempão. Você quer ver a receita? Eu vou dar aqui alguns ingredientes para a cura interior. Sabe qual é a receita da Bíblia? Analise, faça uma análise introspectiva. Por que você está assim? Ele começou a analisar o seu interior. Ele começou a analisar, por que eu estou assim? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que você está perturbada? Ele começou a fazer uma análise introspectiva dos fatos. Pode ser que quando você começar a mergulhar para dentro de você, você mesmo descubra a causa que está levando você a esse estado de coisas. Pode ser. E você tem até a própria solução. Outras vezes você pode mergulhar para dentro de você e você descobrir as causas e não ter nenhum meio para sair daquela situação. Aí o salmista mostra uma coisa linda. Ele deu um mergulho introspectivo. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que tu está perturbado dentro de mim? Ele começou a ver as causas. E ele disse, eu não tenho meio de sair dessa. Mas ele faz a seguinte declaração: eu não posso, mas minha alma espera em Deus, eu ainda o louvarei. Eu sei que Deus tem uma saída para esse meu problema. Você quer seguir a receita da Bíblia para você ficar curado da sua alma? Vou mostrar para você a maior psicoterapia do mundo. Está na Bíblia. O que é uma psicoterapia? O que é um paciente que chega no consultório de um terapeuta? O terapeuta está sentado lá na sua cadeira, o paciente do lado de cá. A primeira coisa que tem que acontecer para que o processo terapêutico possa ter algum êxito é a empatia. Não é a antipatia, é a empatia. Formar vínculos. A pessoa diz assim, gostei desse cara. Esse cara aí é bom. Cria um vínculo. Agora, se o paciente sentar na cadeira e olhar para o terapeuta e dizer, não gostei do cabelo dele. Não fui com o bigode dele. Ele vai se fechar. Já começou a fracassar o processo terapêutico. Tem que haver uma empatia. Segundo lugar, por que as pessoas procuram os terapeutas? Porque, na verdade, quando as pessoas começam a falar, começa o processo da cura. Porque através da verbalização, você faz o quê? Você coloca para fora sentimentos ruins. Você coloca para fora aquilo que está preso, que está te machucando. Então, através da verbalização, começa a cura. E é por isso que muitas vezes o camarada vai para um consultório de um terapeuta, passa 50 minutos lá, e o terapeuta está assim, olhando para ele, dizendo sim, o que mais? Mas como é que é esse negócio dessa briga do teu pai, hein? Aí dá uma palavrinha lá no meio. Aí quando dá 50 minutos, ele... acabou o seu tempo, volta a semana que vem. Aí a pessoa diz, rapaz, que terapeuta fantástico. Eu estou até leve. Simplesmente o terapeuta te ouviu. É porque quando você começou a falar, você começou o processo da cura. Agora tem outro detalhe. O terapeuta, ele não é onipotente nem onipresente. Você começa a falar, ele vai formular uma hipótese sobre o seu problema para tentar te ajudar. Porque o terapeuta não é o dono da verdade para resolver o problema. Ele pode espelhar para você, ajudar você a você sair da situação. Só que ele pode errar. Agora escute. Quando você dobra o seu joelho para orar, você começa a falar.
E com Deus nunca tem antipatia, sempre é empatia, porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é maravilhoso, Deus é gracioso. Então quando você dobra o seu joelho e começa a falar da tua vida, falar do que está dentro da tua alma, começou o processo da cura. Mas só que tem uma coisa, o Deus que está te ouvindo, Ele possui todo o poder. Ele possui a onisciência, Ele conhece tudo, Ele possui a onipresença e Ele pode resolver o problema da tua alma. Ele pode ir lá na ferida e curar aquilo que está te amargurando. E outra, quando você vai para o processo terapêutico, o grande tchan da terapia é o terapeuta levar você a falar tudo. E dentro dessa fala, daqui a pouco você tem uma coisa chamada ato falho. Você está falando, blá, 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 bum, daqui a pouco solta uma coisa que você não queria soltar, mas soltou. E o terapeuta, com a sua prática, a sua inteligência, pega aquilo para poder ir puxando. Então, o grande tchan da terapia é o máximo que você puder falar e jogar para fora. E a Bíblia fala em Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações de súplica com ações de graça. Quando você dobrar o teu joelho, pode contar tudo para Deus, pode falar tudo que está te machucando, sem ter medo, sem ter vergonha, você pode falar. Agora escuta uma outra coisa que acontece na terapia, uma coisa que o paciente faz, sabe o que é? Transferência. O paciente, ele joga tudo em cima do terapeuta. Sabe o que o terapeuta tem que fazer? Para ele não ficar doente? Uma contratransferência. Ele aceita aquela carga emocional e daqui a pouco espelha para o indivíduo. Toma aqui que é teu presente, filho. Não é meu, não. Ele fica no lugar só para o cara descarregar e devolve. Agora, com Deus, não. A Bíblia fala em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pode transferir tudo para Ele, que Ele vai cuidar de você. Ele não vai fazer contra-transferência nunca. Ele vai assumir tudo, porque Ele tem capacidade e poder para isso. Agora a Bíblia me mostra o poder da oração. Como a oração é um santo remédio para os problemas da alma. E eu vou citar um salmo que mostra um indivíduo numa depressão poderosíssima, profundíssima. E como é que ele sai dessa através da oração? É o Salmo 116, os 10 primeiros versículos. Olha o que diz: ama ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de mortes me cercaram. Olha o que ele está falando, hein? Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então clamei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Vou parar aqui. Você está vendo o que está acontecendo? Cordéis de mortes, olha, depressão profundíssima. Angústias do inferno. Eu não sei nem a intensidade dessa angústia. Se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Ele estava no último túnel do estágio da depressão mais profunda. Então ele vai orar, ele vai clamar a Deus. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Agora vê o que vai acontecer com ele. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Ele guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Livrou a minha alma da morte, os meus pés da queda e os meus olhos das lágrimas. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei e por isso falei. Olha agora a conjugação verbal. Estive muito aflito, não estou mais. Eu estive, não estou mais. Eu estive, não estou mais. Sabe por quê? Porque o Senhor tem poder de curar a depressão, de curar a angústia, de curar a tristeza, de curar o aperto. A palavra, a análise introspectiva, a oração, que muita gente não quer, irmãos, só aqui entre nós. Muita gente não quer dobrar o seu joelho e clamar a Deus na sua angústia.
prefere tomar um remédio para dormir. Dá um remédio aí, meu filho. Não consigo dormir. Dá um remédio. Se eu só durmo com esse remédio. O médico não passou, o pessoal já sabe até o nome dos psicotrópicos todos e vai lá na farmácia e compra e enche a cara. Ele sabe que se eu tomar o de 50 miligramas, se eu tomar 2, ele me arrebenta. Se eu tomar 1, eu não consigo dormir, porque 1 não está nem mais fazendo efeito. Tem que ser 2 agora. 2 é que me derruba. 1 é café pequenininho para mim. 1 é bobagem. Ele prefere isso do que orar, do que ser curado. A palavra, a análise introspectiva, a oração, mas a Bíblia tem mais receita. Para a cura dos problemas da alma, os relacionamentos pessoais. Rapaz, é lindo você entender por que Deus construiu a igreja. Porque Jesus construiu a igreja. O que significa igreja? Igreja, lá no termo original, significa eclésia. O que significa eclésia? A comunidade dos cristãos. O que é comparado à igreja a um corpo? O que é corpo? Um conjunto de membros interdependentes. Sabe o que o Senhor está sinalizando para a gente? Que a igreja é um conjunto de pessoas que tem um profundo relacionamento pessoal. Porque o ser humano é um ser social. Você nunca vai ser uma pessoa inteira se você não tiver e não construir relacionamentos. Nunca, 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 nunca. Se você viver isolado, você é um forte candidato a doenças da alma. Os relacionamentos pessoais são poderosíssimos para a cura das pessoas. Eu entendo porque Paulo não andava sozinho. Porque o apóstolo Paulo passou cada pedaço, mas tinha sempre um amigo. Paulo viaja com Barnabé, depois não é Barnabé, ele viaja com Silas, mas ele está sempre com gente. Ele está sempre com gente. O que diz a Bíblia? É melhor serem 2 do que 1, porque terá a melhor paga do seu trabalho. Porque quando um cair, o seu companheiro levanta. Mas ai daquele que estiver sozinho, não haverá ninguém que o possa ajudar. Isso está na Bíblia. Olha só como é que Paulo está passando um problema da alma dele, ó. Ele está enfermo. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6. Ele diz assim: eu quando cheguei a Macedônia não tive descanso algum. Por dentro, por fora combates. Por dentro, temores. Estava emocionalmente abalado. Mas ele vai concluir dizendo assim: mas Deus que consola os abatidos, estava abatido. Ele estava para baixo. Deus que consola os abatidos me enviou Tito. Olha quem ajudou a curar Paulo. Olha quem ajudou a curar Paulo. Deus que consola os abatidos me enviou Tito. Não foi o Espírito Santo que desceu, entrou na vida dele, não. Um outro amigo que foi lá mostrar a Paulo que o povo o amava, que ele não era desprezado, que foi trazer alegria. Olha como é que Deus usa uma outra pessoa para curar um outro. Aí você começa a entender a importância do aconselhamento, da amizade e do amor entre irmãos. Olha como é que Deus usa uma pessoa para curar outra. Provo na Bíblia. 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que de Deus mesmo somos consolados. Olha que coisa linda, irmãos. Olha o que Paulo está dizendo. Deus me consola, Deus resolve o meu problema da minha alma, as agonias e as angústias da minha alma. Sabe para quê? Para que com aquela experiência eu possa consolar outros, eu possa ajudar outros. A minha experiência pode ser uma bênção para tirar outros do atoleiro. É por isso, irmão, receba essa palavra aqui, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Por favor, abre o teu coração para receber essa palavra de Deus para você. Não espere o pastor mandar você ajudar uma pessoa na igreja que você está vendo que ela tem problemas. Vai lá. Você tem mais experiência. Você já passou tantas adversidades na vida.
Você já tomou tanto empurrão, já puxaram tanto o teu tapete, e você viu a mão de Deus agir na tua vida, você tem experiência. Vai lá dizer para a pessoa: olha, quando uma pessoa está atravessando um problema, eu vou citar alguns aqui, eu vou ser bem franco, eu vou lá na ferida. A irmã está na igreja, o marido traiu, ela está angustiada, ela está depressiva, ela está para baixo, porque é uma perda que ela está sofrendo, é uma injustiça que ela está sofrendo, isso leva à depressão. Aí você, minha irmã, que sabe o que é ser traída, que conseguiu superar isso, você está vendo ela lá, chega lá para ela e diz: olha, querida, eu já passei por isso e Deus me deu a vitória, e vai te dar também. Nós temos medo de chegar perto das pessoas, nós temos medo de oferecer a nossa experiência, a nossa relação pessoal, daquilo que aprendemos, daquilo que sabemos, da nossa experiência de vida cristã. O irmão está do lado no banco sofrendo, não sabe como é que vai lidar com esse problema emocional, e você pode dar uma palavra, você pode estender a mão sobre ele. É lindo o que a Bíblia fala sobre Barnabé. Quem te falou que o nome de Barnabé era Barnabé? A Bíblia fala em Atos 4,36 que havia um discípulo por nome José, cognominado Barnabé. Sabe o que significa Barnabé? Filho da consolação, que era levita de Chipre. Sabe o que os apóstolos compararam Barnabé? Com o Espírito Santo. Barnabé era um homem que sabia tratar do outro. Barnabé era um homem que tinha uma percepção, quando ele olhava e via uma pessoa que estava de cabeça baixa, que ouvia uma história de alguém: ih, rapaz, fulano está passando por tal problema. Sabe o que acontece hoje? Você escuta um irmão chegar e diz: ih, rapaz, fulano está passando um problema, meu, não quero nem chegar perto, meu Deus. Ô irmão, tudo bem? Tudo bem? Passa assim, ó, tudo bem? Barnabé não. Quando alguém falava para Barnabé que fulano está com problema, Barnabé ia lá: ô querido, o que está acontecendo com você? Eu estou aqui, vou te ajudar, conta comigo. Foi chamado de filho da consolação, gente, porque ele consolava aquelas pessoas que estavam em adversidade, em tribulação. O calor humano é fundamental. Isso que é a beleza do cristianismo, que nos faz nos relacionarmos com profundidade com o outro, para ajudar o outro a vencer o seu problema e as suas crises existenciais. O crente tem que correr para um terapeuta quando um aconselhamento na igreja resolveu o problema dele. O crente tem que fazer terapia quando, se um outro estendesse a mão para ele, estava resolvida a parada, estava restabelecida. Agora eu entendo que para ser conselheiro, você tem que ter o princípio de Barnabé. Lá em Atos 11:24 vai dizer as qualidades de Barnabé. Barnabé era um homem de bem, cheio de fé e do Espírito Santo. Olha, era um homem bom, segundo algumas traduções. Era uma pessoa boa, mas cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Agora, sabe o que está acontecendo também no nosso meio? É que quando vê um outro com um problema, sabe o que eu tenho visto? Teu marido te traiu? Dá um chute nesse vagabundo mesmo. Não aguenta isso não, viu? Meu Deus do céu! A pessoa está pedindo socorro, a pessoa está pedindo ajuda, e vem um outro lá para dar um empurrão, para botar o camarada no atoleiro, meu Deus! E tem gente, desculpa, isso é instrumento do capeta, que fica olhando quem está com problema para vir com piadinha, com pilhéria, para deixar a pessoa mais ferida ainda. Quando nós se aconselhássemos, se dessemos uma palavra, se estendesse a nossa mão, nós poderíamos curar muita gente que entra aqui doente. Sabe qual é a base do relacionamento? Não dá para mim falar porque a pregação não é essa. A base do relacionamento é amor doador, é confiança, é respeito mútuo, é complemento, é aceitação e crescimento. Se você não está disposto a isso, você não tem condições de se relacionar para ajudar o outro. Essa é a base. Você tem que se doar. Você tem que respeitar. Você tem que completar aquela pessoa. Os relacionamentos pessoais, irmãos,
Jesus levantou a igreja para a gente ser amigo um do outro. Jesus levantou a igreja para a gente ter a confiança de chegar para o irmão e dizer: me ajuda, porque a minha ferida está me machucando, eu estou chorando, eu estou gritando, e eu tenho medo de falar, porque senão vão fazer pilhéria com meu nome, senão vão rir da minha cara, senão vão debochar. Oh Deus, oh Espírito do Senhor, mostra-nos a importância que temos para ajudar o outro que está doente, que está sofrendo, que está angustiado, que está depressivo. Nós temos o remédio que pode salvar. Cura dos problemas emocionais, cura dos problemas da alma, um profundo relacionamento com Deus. Porque muita gente está doente, porque no fundo não conhece Deus a fundo. 3 homens na Bíblia que me mostram que há de pior em termos de sofrimento. E quando eu faço um exame que a gente que conhece essa área, que trabalha nessa área, um exame de anamnésia, onde você vai fazer um histórico da vida daquela pessoa. Eu chamo José, Jó e Paulo. Eita ferramenta! José, na adolescência, é vendido pelos irmãos. Perda, injustiça, tudo para ser depressivo. Vai para a casa de Potifar, é traído na casa de Potifar. Perda, injustiça, mais depressão, mais angústia. Vai para a cadeia, ninguém se lembra dele, mais depressão, mais angústia. Mas você não vê isso na vida de José. Você não vê isso na vida de José. E quando José chega diante de Faraó, Faraó percebe: haveria alguém que tem o espírito de Deus como esse? Faraó, o ímpio, reconheceu que havia algo especial em José. Aí você vai descobrir a história de José, de todos aqueles 15 anos de rejeição, de perda, tudo para ser um potencial depressivo, angustiado, rabugento, chato, isolado. Quando ele dá o nome dos seus filhos, ele chama seus filhos de Manassés e de Efraim. Esquecimento e prosperidade. Ele sabia que Deus ia mudar a história dele. Ele sabia que Deus estava com ele, ele não se abalou, ele não entrou em depressão, ele não viveu um depressivo crônico, porque ele sabia, ele conhecia o seu Deus. Jó, meu irmão, chama um psiquiatra e pergunta por que muita gente está no pinel. Porque teve uma perda tão violenta na vida, e ele não teve estrutura emocional e mental para suportar aquilo, e surtou, pirou. Camarada era rico, milionário, de um dia para o outro, perdeu tudo assim, Brum! Camarada não tem estrutura emocional. Pronto, foi embora. Não tem estrutura. Quantos? Jó, o homem mais rico do Oriente, ele perde num dia só 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi, 500 jumentas e os 10 filhos morrem. Tudo numa hora só. Esse homem era para ter surtado. Isso é, perdeu o sentido de domínio de existência, fica louco, de tal a gravidade, o choque emocional e a perda violenta. Mas quando você vê a história de Jó, no capítulo 1, versículo 5, você vê que Jó oferecia sacrifícios ao Senhor continuamente. Ele tinha um profundo relacionamento com Deus. E depois dele ter perdido tudo isso, Deus ainda permite o diabo botar uma maldita de uma chaga maligna da cabeça do pé à planta, da cabeça à planta do pé, e ele tinha que se coçar com um caco, feridas profundas, o cheiro podre da carne dele era 30 metros. Esse homem era para amaldiçoar ou se matar, de tal o sofrimento. Mas esse homem tinha ele sabia tanto quem era o Deus dele, que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos verei a Deus.
Muita gente no meio do povo de Deus com problemas emocionais, porque no fundo não tem um profundo relacionamento com Deus. E Paulo, esse era para ser um complexado na vida. Eu consenti na morte de Estevão. Eu consenti na morte de irmãos. E agora? Eu tenho culpa. Eu sou culpado. Eu sou culpado. Eu sou culpado. Paulo, ele diz, olha, eu sei em quem eu tenho crido. É poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Uma outra coisa que pode curar os problemas emocionais. A receita da Bíblia. O poder do pensamento. Eu já preguei aqui sobre isso, não vou pregar de novo. O poder do pensamento. É no pensamento que articulamos as nossas ideias que vão dirigir as nossas ações. É por isso que Paulo diz em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há algum louvor, se há alguma fama, nisso pensai. Pense em coisas boas. É isso que a Bíblia está falando, pense nas coisas boas, porque a tua mente é que vai comandar todo o teu ser. Se você só tem pensamento mal, você vai informar a tua alma aquilo de mal que você está articulando no teu pensamento. E Paulo está dizendo, olha, pense naquilo que é bom. Ele diz, olha, quanto ao mais, irmãos, pense no que é amável, pense no que é puro, pense no que é justo, pense no que é verdadeiro, pense naquilo que tem algum louvor, que tem alguma virtude, pense nisso, ocupe a tua mente com coisas boas. É a receita da Bíblia para curar os problemas da alma. Quer ver outra? Viva cada dia. Receita da Bíblia. O que Jesus falou em Mateus 6,34? Não estejais inquieto pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Ai, mês que vem, o mês que vem. Aí não dorme. E aí fica abalado, e o sistema nervoso dele está a 1000 por hora, e não consegue dormir, e daqui a pouco está cheio de problema, cheio de doença, porque vive numa ansiedade. E aí a Bíblia diz no Salmo 118, versículo 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Viva cada dia, querido, senão você pode ficar doente. Quer ver uma outra coisa? Eu já vou terminar. Uma receita da Bíblia para curar as doenças da alma, para cura interior. Tem uma boa visão da vida. Jesus falou isso em Mateus 6,22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. A maneira que você percebe a vida, essa ferramenta. Rapaz, que desemprego miserável é esse? Tá feia a coisa, eu não vou conseguir não. Já está dizendo que não vai conseguir. Tá difícil mesmo, tá feia a coisa mesmo, e toda hora só vê ruim. Pastor, 16% da população desempregada, só em São Paulo tem 1.723.000 pessoas desempregadas. Quem sou eu para conseguir um emprego? Eu não sou nada, eu sou pequenininho, eu sou isso e aquilo. Tá frito, assado na chapa sem um pingo de gordura. Vai tostar, meu querido, porque você tem uma visão ruim da vida, vai atrair tudo para você. A maneira que você vê vai refletir no teu interior. O teu corpo terá luz ou o teu corpo será tenebroso, escuro, lá na tua alma. Pessoas doentes porque só vê mal, só vê pessimismo, só transfere isso, gente. E em último lugar, tem tantas coisas que a Bíblia me mostra que pode curar as doenças da alma do homem. Viva a graça de Deus. Aqui, irmãos, sabe o que um terapeuta faz para te ajudar? Ele vai folhear as páginas da tua vida para descobrir por que você está assim ou por que você é assim. Ele vai tentar na sua história de vida ver. Vai tentar buscar, através do que você está falando, do seu ato falho, daquilo que você joga sem querer e tal. E ele vai buscar nas páginas da tua história o porquê você está vivendo
assim ou por que você é assim. Agora, sabe o que a graça de Deus faz? Isaías 1,18 diz assim: vinde, arguiu-me, diz o Senhor, ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eu vou tornar eles mais branco do que a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eu vou tornar como a branca lã. Aí o profeta Miqueias, ele vai dizer também uma outra coisa interessante. Ele vai dizer: olha, dos teus pecados o Senhor vai jogar lá no fundo do mar. Hebreus 10:17 diz assim: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Eu não posso entender com essa ideia agora de G12, sei lá de quê, que crente está fazendo encontro para fazer regressão. Regressão não tem nada a ver com o evangelho. Regressão é uma técnica psicoterápica que nem todo terapeuta usa para tentar ir lá atrás e descobrir uma ferida da alma. Essa foi uma discussão que eu tive com um professor, eu já contei, até falei no programa um dia desse, com o meu professor de psicanálise, que entrou na sala, gostava de filosofar, ele foi até assassinado aí na linha amarela, um excelente professor. Agora, uns 30 dias atrás, ele dizia para mim, para a turma: gente, eu quero que vocês discutam comigo, o futuro está no passado. Eu falei: essa é minha. Como é que é? O futuro está no passado. Porque é isso mesmo, a psicanálise remoe o passado do camarada para descobrir onde é as causas do problema. Eu levantei meu dedinho e disse assim: o futuro está no futuro. Argumenta aí, Malafaia. Professor, não fica chateado não, é porque o evangelho está lá na frente da psicanálise. A psicanálise remoe o passado, o evangelho apaga o passado, transforma o presente e projeta para o futuro. Oh, aleluia, que regressão, coisa nenhuma. Que fazer regressão, o quê? Vamos aqui, irmãos, vamos dar as mãos aqui agora. Dá a mão aqui, vamos começar. Pense quando você tinha, Matias, 30 anos de idade. Vamos lá. Um dia desse, foi um dia desse. Vamos lá. Agora, Matias, pensa você com 15 anos. Legal. Ainda não é aqui. Vai mais atrás. Você com 8. E agora, lembra você com 1 ano. Parar com isso, conversa fiada. O meu passado é apagado pelo poder do evangelho, pelo poder da graça. A graça apaga meu passado. Que ir para terapia para ficar remoendo o passado, conversa fiada. Que remoer meu passado, ele foi cravado no madeiro. Jesus levou com ele a minha história miserável de vida. E agora, sabe o que vai nortear minha vida? Aqui está o segredo para você vencer as doenças da tua alma. Eu vou te dar aqui, vou terminar. Aqui está o tempero de tudo isso que eu falei. Aqui está o segredo, irmão. Aprenda a lidar com a graça. Aprenda a lidar com a graça. É perdão mesmo, não é porque você merece. É vida eterna mesmo, não é porque você é bom não. É Deus te protege e te ama mesmo, não é porque você é mais santo não. Deus resolve teu problema mesmo, porque Ele tem poder e ama você. Agora olha o molho disso tudo. Enquanto a vida do homem sem Deus, sem graça, graça, favor e merecido, deixa eu repetir, o favor de Deus para salvar o homem é norteada por tristeza, por complexo de inferioridade, por depressão, por angústias. Sabe qual é o norte agora da vida daqueles que estão cheios da graça? Paulo diz em 1 Coríntios 13:13: agora pois permaneça a fé, o amor e a esperança. O maior destes é o amor. Aqui está, irmãos, é isso que vai nortear a nossa vida. Se você tiver uma vida norteada pela fé, pela esperança e pelo amor, meu filho, a depressão vem, mas vai ter que sair correndo. A angústia vem, mas vai ter que ir embora. Que pequeno, coisa nenhuma, eu sou filho do rei. Deus vai me dar a vitória. Eu tenho esperança que a minha vitória está ali na frente. A coisa está feia agora, mas Deus tem uma vitória para mim. Oh, querido, a fé, o amor, a esperança permaneça. Eu quero ver a depressão chegar em você. Eu quero ver o complexo de inferioridade chegar em você. Eu quero ver a angústia chegar em você. Você vai vencer, porque o que norteia a nossa vida é a fé, é o amor e é a esperança. E só quem pode dar isso é o Senhor Jesus.
Aleluia. Eu não tenho fórmula mágica, querido. Pode seguir isso que eu falei, que vai dar certo. Não estou aqui ridicularizando as ciências humanas. Eu sou formado nessa área, a minha esposa é formada nisso, a minha mãe é formada nisso. Mas eu estou dizendo que eu creio numa coisa maior do que ela, mais eficaz. E nós não podemos psicologizar o cristianismo, que nós vamos perder o referencial daquilo que o Senhor faz na alma do homem. Nós podemos entender os fenômenos emocionais. Sabe por quê, irmãos? Pega um homossexual, entrega para um psicanalista, entrega para um psicólogo. Ele vai lá, vai remoer, vai descobrir por quê. Sabe o que vai dizer para ele? Assuma. Aprenda a lidar com a sua homossexualidade. O camarada está ali com todo desarrumado, a sua estrutura de personalidade cheia de conflito, pedindo socorro. Vão dar a ele o porquê ele chegou ali e vão dizer para ele: meu filho, aprenda a lidar com a sua sexualidade. Agora vem um homossexual para o Evangelho. Sabe o que diz a Bíblia? Eu só quis citar isso. Traz para o Evangelho. Sabe o que vai acontecer? Eu estou só mostrando uma coisa que não tem ciência humana que resolva a parada. E não resolve a parada, resolveram fugir. Assuma. Afinal de contas, essa é a sua sexualidade. Aí sabe o que Paulo diz? A cidade de Corinto era dominada por isso, prostituição e homossexualismo. Aí Paulo diz assim, presta atenção, 1 Coríntios 6, versículo 10 e 11 diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Aqui está falando do homossexualismo ativo e passivo. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão no reino dos céus. Agora olha a conclusão que ele vai dar no versículo 11. E é o que alguns têm sido. O que eles têm sido? Sodomitas, efeminados, adúlteros, ladrões. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Mudança, transformação. O Evangelho está na frente, meu irmão. O Evangelho, Deus tem as saídas da vida que você precisa, amigo. Deus tem todas as respostas para o anseio da tua alma. A palavra de Deus responde a todas as perguntas relativas à alma do homem e te apresenta um caminho de vitória. O nosso Deus pode curar todos os problemas da alma do homem do seu interior.